Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Eu quero então voltar a falar de Michel Foucault, meu filósofo favorito, e eu quero falar sobre metodologia entre aspas, e eu vou explicar já já, porque eu estou pondo a palavra metodologia entre aspas, seja na grafia, seja na fala, né? Metodologia para analisar o discurso, tá bom? E eu vou começar então lembrando que Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, um especialista sobre questões que envolvem poder, discurso e por aí vai. Eu, claro, estou analisando a ordem do discurso, que é publicado na forma de um livreto, mas que é a aula inaugural que o Foucault proferiu no Collège de France, quando ele ingressou nessa instituição, uma instituição de ensino francesa, muito antiga, muito importante, que foi pronunciada no dia 2 de dezembro de 1970, né? Eu era uma criancinha nessa época. Lembrando que o Foucault trabalhou no Collège de France até 1984, que foi exatamente o ano da sua morte. Então vamos lá. Metodologia para analisar o discurso. Por que metodologia entre aspas? Porque o Foucault sempre resistiu à ideia de que um método, né? Vamos dizer assim, há um pressuposto na filosofia positivista de que se você tiver um método e utilizar adequadamente esse método, ele garante que você vai ter acesso à verdade, vai ter acesso à realidade, como se a realidade fosse transparente e acessível, né? Então o Foucault, em algumas aulas dele, por exemplo, ele usa precauções de método, ele usa essa expressão, precauções de método para analisar o poder, precauções de método para analisar o discurso. Então significa que ele tem método, ele tem um caminho, ele tem uma maneira de trabalhar, ele tem consciência dos dispositivos ou dos mecanismos que ele utiliza para construir conhecimento. Mas ele não reivindica uma substância metafísica para esse método, né? No sentido de que ele garante, ou ele é a descrição por excelência de como as coisas devem ser feitas. Metodologia ou método para ele é só um caminho que você segue para fazer algo. Ele não garante acesso à verdade ou nada disso, tá bom? Vamos lá. Então vamos pensar que ele diz assim, ó, citando Foucault: tais são as tarefas, ou antes, alguns dos temas que regem o trabalho que gostaria de realizar aqui nos próximos anos. Podem se perceber de imediato certas exigências de método que acarretam consigo. Então ele está usando a palavra método. E aí ele começa. Primeiramente, o que ele vai falar? Ele vai falar de 4 estratégias metodológicas, né? A inversão, a descontinuidade, a especificidade e a exterioridade. Então a primeira é inversão. Então vamos lá, vamos ler, vamos acompanhar. Primeiramente, um princípio de inversão. Lá onde, segundo a tradição, cremos reconhecer a fonte dos discursos, o princípio de sua expansão e de sua continuidade, nessas figuras que parecem desempenhar um papel positivo, como a do autor, da disciplina, da vontade de verdade, é preciso reconhecer, ao contrário, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação do discurso, né? Então, se a gente vem acompanhando todo o argumento que ele desenvolve, ele diz que há uma série de mecanismos de controle do discurso, né? A atribuição de autoria, a disciplinarização dos discursos, a vontade de verdade que existe em todo o discurso, né? Ele diz, como é que a gente inverte isso? Como é que a gente subverte? Como é que a gente coloca isso em xeque? Invertendo. No caso da inversão, você faz o quê? Você constrói um recorte e você identifica uma rarefação do discurso. É difícil, né? Entender o que está sendo dito aqui, né? Difícil assim, não é óbvio, né? Não é difícil no sentido de eu não consigo, é uma coisa impossível. É difícil no sentido de que não é óbvio. Eu tenho que interpretar, ou eu tenho que iluminar isso à luz de tudo que está
aparecendo aqui, né? Então, primeiro, os discursos são raros, devem ser tratados como fenômenos raros, né? Então, se você pensar lá, por exemplo, o Foucault, na Arqueologia do Saber, ele constitui um arquivo, né? E dentro desse arquivo, ele vai colocar formações discursivas, e dentro das formações discursivas, discursos, famílias discursivas, né? Então, na verdade, assim, quando você começa a fazer um mapeamento discursivo de uma determinada sociedade localizada no tempo e no espaço, a gente percebe que a quantidade de discurso ela é relativamente rara, né? Então, se você pensar, por exemplo, vamos tentar exemplificar isso, né? Existe hoje, se a gente quisesse simplificar as coisas de uma maneira um tanto quanto didática, há um discurso conservador que atravessa a sociedade brasileira, né? Esse discurso conservador, ele atravessa a religião, ele atravessa a ciência, né? Ele atravessa as instituições familiares, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele está dizendo que há uma rarefação do discurso. Claro que à medida que esse discurso atravessa instituições e situações das mais variadas, ele vai assumindo contornos mais específicos, mas é fundamentalmente um discurso conservador, né? Atravessa o campo político e por aí vai, né? Ou, se vocês quiserem, né, o inverso, há um discurso de esquerda, um discurso, não sei se seria justo chamar de progressista, né, que atravessa também as instituições familiares, que atravessa, claro, o campo da política, economia e por aí vai, né? Então, eu acho que é nesse sentido que é raro, né? Raro no sentido de que, às vezes, a mesma coisa se apresenta de forma distinta, em instâncias variadas da sociedade, mas ainda assim é um discurso conservador, vamos dizer assim. E é preciso o quê? Como esses discursos aparecem como naturais, né, me parece que parte da estratégia de inversão é você recortar esses discursos, né? Então, por exemplo, pegar o discurso religioso conservador e mostrar a sobreposição que ele tem com o discurso científico conservador e por aí vai, né? Então, esses recortes que a gente vai fazendo, eles exatamente demonstram que esses discursos não são naturais, né? Eles não brotam naturalmente, né? Eles são construções sociais, né? E como construções sociais, eles sempre podem ser desconstruídos, podem ser colocados em xeque. Muito bem. A segunda estratégia, né, metodológica que ele utiliza, né, como é que você faz a análise do discurso, né? Você tem que trabalhar, em segundo lugar, com a descontinuidade. Ele diz assim, ó, um princípio de descontinuidade. O fato de haver sistemas de rarefação, imagino que ele esteja falando de sistemas de rarefação do discurso, né, não quer dizer que por baixo deles e para além deles reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso que fosse por eles reprimido e recalcado, e que nós tivéssemos por missão descobrir, restituindo-lhe enfim a palavra. Ele diz, os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem, né? Esse é um princípio bastante interessante, porque quando você está fazendo uma análise do discurso, você tem que mapear alguns discursos que estão presentes nessa sociedade, nesse tempo, nesse espaço que você analisa, né? Então, parte da análise do discurso é mostrar as relações que os discursos têm entre si, sejam relações de justa posição, sejam relações de oposição, de enfrentamento, né? Então, se você pegar o campo religioso brasileiro hoje, ele é um campo fundamentalmente conservador. Mas o campo religioso não é um campo exclusivamente conservador. Hoje ele é predominantemente, mas há um discurso progressista no interior do campo religioso, certo? Quer dizer, quando você mapeia, você percebe que há no discurso progressista
críticas ao discurso conservador e vice-versa. O discurso conservador critica o discurso religioso progressista e por aí vai. Mas ao mesmo tempo existem sobreposições, né? Então veja, o discurso religioso conservador está no embate com outro discurso religioso que é progressista. Mas esse discurso religioso conservador, ele está com uma relação de aproximação com discursos científicos, por exemplo, que também são conservadores, né? Então, fazer análise do discurso é perceber isso que o Foucault está chamando de descontinuidade, perceber essas relações que um determinado discurso, que eventualmente seja aquele que você está analisando, que relação ele tem com outros discursos, né? Como é que um discurso conservador, religioso, se relaciona com um discurso político conservador? Como é que ele lida com um discurso político progressista? Como é que ele lida com um discurso religioso progressista e por aí vai, né? Então, identificar, mapear, dizer que tipo de relação eles mantêm entre si, né? Alusões diretas, insinuações que existem no interior desse discurso a esses outros discursos, seria a tarefa do analista ou da analista do discurso. Depois, em terceiro lugar, outro princípio metodológico é o da especificidade, né? Então vamos agora de novo ler o Foucault. Ele diz assim, um princípio de especificidade, 2 pontos. Não transformar o discurso em um jogo de significações prévias. Não imaginar que o mundo nos apresenta uma face legível que teríamos que decifrar apenas. Ele não é cúmplice de nosso conhecimento, né? Isso é muito comum quando acontece com as pessoas, quando elas vão fazer uma pesquisa em qualquer área, né? Eu só tenho experiência de pesquisa na área de ciências humanas, né? Vai fazer uma pesquisa e a pessoa já sabe tudo o que ela quer. Ela não tem nenhum espaço para ser surpreendida por aquilo que ela vai encontrar na sua pesquisa, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre a história do cristianismo antigo, né? E eu já estou condicionando tudo, que eu já tenho a minha leitura pronta desse fenômeno do cristianismo no mundo antigo, né? Então, é uma forma de você simplesmente projetar sobre o nome, né, de pesquisa acadêmica, projetar as suas convicções e nada além disso, né? E o analista do discurso precisa ter um espaço, né, para surpresa, né, ter metodologia, e essa metodologia deve conduzir a de fato a descoberta, ou alguma descoberta. Não há providência pré-discursiva que o disponha a nosso favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos as coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso. E é nessa prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio da sua regularidade, né? Então ele está dizendo que os discursos promovem violências. Então vamos lá, se você tiver vamos pegar um exemplo de discurso que Foucault trabalhou bastante, o discurso psiquiátrico do século XIX, virado do século XIX para o século XX, né? Existe uma violência, as pessoas eram submetidas a uma violência física, as pessoas eram literalmente torturadas, né? Levavam choques, eram submetidas a banhos violentos, né? O contraste de banho frio com banho quente, e ao mesmo tempo essas pessoas eram coagidas a confessar a indolência delas, né? A dizer, a proferir, né? E nos casos extremos, essas pessoas eram submetidas a uma lobotomia, né? Quer dizer, uma parte do cérebro dessa pessoa, que eventualmente delirava, sei lá o que, era extraída do corpo dela. Quer dizer, é como dizer, olha, a pessoa tem uma mão que roubam, você corta a mão dessa pessoa. Né, uma analogia grotesca, mas é isso. Tem uma parte que alguém julga que não funciona adequadamente, você corta fora essa parte da pessoa. Então há uma violência nesse discurso psiquiátrico, né? Certo? E o que a gente procura? O específico desse discurso, o tipo de violência que ele comete, né? A regularidade, né? A violência, a incidência, aquilo que se repete, aquilo que aparece em todo momento. E essa é a tarefa daquele que analisa o discurso. E quarto e último lugar, o que ele chama de exterioridade. Vamos lá. Quarta regra
metodológica, né? A da exterioridade. Não passar do discurso para o seu núcleo interior e escondido, para o âmago de um pensamento ou de uma significação que se manifestariam nele, mas a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passar as condições externas de possibilidade, aquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa as suas fronteiras. Ele está quase dizendo o seguinte, olha, o analista ou a analista do discurso, ela trabalha com o discurso. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu fui estudante, né, de teologia, então a gente aprende numa escola teológica a fazer exegese, né? Quer dizer, você pega um texto bíblico e você tem uma série de procedimentos metodológicos que você utiliza para interpretar corretamente esse texto, certo? É interessante que o que essa metodologia exegética muitas vezes promete para a gente é que você vai, através do uso desse método, por exemplo, vamos pegar lá um texto do apóstolo Paulo, você vai entrar na mente do apóstolo Paulo, né? Quer dizer, é como se fosse possível que você extrapolasse a materialidade do texto, mas que por intermédio da materialidade do texto você chegasse na mente, né? Então, há vários problemas aqui. O primeiro é que o Foucault é um crítico da filosofia do sujeito, essa filosofia que acredita que o sujeito é o alicerce, o ponto fundamental, a âncora de todo o conhecimento, a âncora da produção do conhecimento. Primeiro, o Foucault está dizendo, olha, o discurso é um fenômeno social, é um fenômeno coletivo, então pouco importa o que o sujeito pensa, né? O que importa é como esse sujeito foi pensado pelo discurso, como esse sujeito foi assujeitado pelo discurso, de que modo esse sujeito foi impregnado do ponto de vista sociológico ou antropológico, como é que ele foi impregnado por uma série de práticas discursivas, né? Em primeiro lugar é isso, né? Então, segundo lugar, que não tem como ir além da própria materialidade do texto. Você pode observar o texto, você pode ver como ele funciona, você pode analisar as palavras, você pode analisar o contexto, você pode analisar a relação desse texto com outros textos, que tipo de discurso esse texto configura, mas você não tem como chegar no sujeito, até porque muitas vezes, por exemplo, no caso da literatura bíblica, textos que são atribuídos a Paulo que não são de Paulo. Então você sequer sabe, em algumas situações, sequer quem é o sujeito empírico. E quando sabe quem é o sujeito empírico, você não conhece, não tem muitos dados. Qual a possibilidade de a gente conhecer profundamente um sujeito que viveu no mundo antigo, né? Quanto mais distante historicamente nós estamos do sujeito, mais difícil é chegar, né, à mente desse sujeito. É impossível, né? Vamos pegar um sujeito vivo hoje, né? Ele sequer conhece profundamente quem ele é. Como é que nós podemos ser pretensiosos a ponto de conhecer a mente de alguém, né? Sei lá, eu estou já no meu 3º ano de análise, né? Me submetendo à análise psicoterápica e eu me surpreendo com as coisas com quem eu sou, com quem eu estou sendo, me transformando, imagina. E me conheço muito pouco, e é óbvio que as pessoas conhecem muito menos daquilo que eu sou, né? Então a gente precisa trabalhar é isso que eles chamam de princípio da exterioridade, né? Aquilo que está exterior, está no exterior do sujeito. O que é? A linguagem, o texto, né? Esses dados que estão ali colocados, a materialidade do texto, né? A gente pode ter teoria de como é que funciona um texto, mas a gente só tem um texto para trabalhar, né? A gente não consegue, através do texto, chegar no além-texto. É isso que ele está dizendo. Muito bem, é isso. Espero que esteja ajudando você a entender esse texto relativamente pequeno, mas complexo, importante, interessantíssimo, que se chama A Ordem do Discurso. Tá bom? A gente ainda tem mais coisa para falar e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá.